Loteca concurso 915. O final 5 está com estimativa em R$ 1 milhão em premiação. Concurso 915, 1 milhão para começar bem 2021. Fiquem atentos, jogos no sábado e no domingo. Teremos 4 partidas no sábado e as outras 10 no domingo. Jogos pela Série A e Série C do Brasileirão, do Brasileiro, Campeonato Italiano e Campeonato Espanhol. Não teremos jogos do Campeonato da Série B. Serão 3 partidas da Série C, 7 partidas da Série A, 2 jogos do Italiano e 2 jogos do Espanhol. Deixei para vocês o meu palpite seco de cada jogo, cada partida e na frente de cada equipe a classificação atual de cada uma delas. Lembrando que pela Série A teremos rodada no meio de semana, só não jogarão as equipes do Palmeiras e do Santos que estão envolvidos na Libertadores, ok? Amanhã o Palmeiras joga e quarta o Santos, ou seja, na rodada da Série A, nos jogos quarta e quinta, Palmeiras e Santos não jogarão pela Libertadores, ok? Ou seja, a classificação que está à frente de cada time, quarta e quinta, irá modificar. Aí eu coloco no comentário para você o resultado das partidas e a atualização de cada classificação de cada equipe, ok? Na frente tem o dia do jogo e o horário correto da partida, ok? Em vermelho estão os jogos da Série A, em azul da Série C, em verde o espanhol, em rosa o italiano. Ok? Palpite seco, o meu duplo está no campeonato italiano, no clássico entre Roma e Itália. Ok? Lembrando que pelo campeonato italiano também teremos partidas no meio de semana, ou seja, a classificação das equipes podem modificar ou não. Coloco também os resultados no meio da semana das partidas. Vou colocar resultado referente apenas aos times que estão no concurso da Loteca, ok? Pelo espanhol, não temos rodada do espanhol no meio de semana. Se tiver jogos dessas equipes, é em competição nas copas deles. Do espanhol, a rodada começa na sexta-feira. Ou seja, não vai ter modificação do campeonato espanhol na classificação das equipes até o dia do jogo. Ok? Na frente da data, serão no domingo o espanhol, um 14h30 e o outro 17 horas. Ok? Na frente de cada equipe, repetindo a classificação de cada uma delas. Meu palpite seco na frente de cada um deles. Falarei pouco porque, como terá rodada no meio de semana, irá modificar a classificação das equipes, ok? Meu palpite seco, jogo 1, São Paulo e Santos. Meu palpite seco é coluna 1, São Paulo. Lembrando que o Santos deve jogar com uma equipe alternativa, uma equipe reserva, porque semana que vem ele joga o jogo de volta pela Libertadores. São Paulo seco, coluna 1. Ó, jogo 1, coluna 1. Jogo 2 pela Série C, meu palpite é no Santa Cruz, coluna 2. Santa Cruz em terceiro e o Vila Nova em quarto. Lembrando que nesse grupo está todo mundo embolado, todo mundo com chance de classificação. Pode valer uma classificação antecipada essa partida, muito complicada, ok? Se você tiver a grana, faça o triplo. É jogo de tripla Série C, hein, gente? Fiquem atentos. Meu palpite coluna 2, Santa Cruz, no jogo 2. Jogo 3, Sport e Palmeiras. Lembrando também que o Palmeiras deve jogar com a equipe reserva, porque está na Libertadores. Ok? Fique atento nesse jogo. O Sport está em 15º, tem caído nas últimas rodadas, mas esse jogo pode ser atípico, porque o Palmeiras deve ir pensando em Libertadores. Porém, o Palmeiras é um grande elenco. Fiquem atentos nesse jogo, ok? Meu palpite seco é Sport. Jogo 4 é o jogo Lanterna Curitiba contra o Atlético Paranaense 11º. Lembrando-se que é o clássico Atletiba. Muita coisa ocorre nesse momento. Fiquem atentos nesse jogo. Eu fiquei em cima do muro. Meu palpite é a coluna do meio. Curitiba e Atlético Paranaense. Jogo 4, empate. Jogo 5, Fortaleza e Grêmio.
Lembrando que o Grêmio classificou-se para a final da Copa do Brasil e a final será apenas em fevereiro. Ou seja, o Grêmio deve ir com força máxima, ele já joga no meio de semana contra o Bahia, deve ir com a força máxima para esse jogo contra o Fortaleza. Fique atento, o Grêmio tem a rivalidade dele contra o Internacional, que está em quarto lugar na tabela. Ou seja, o Grêmio também vai querer estar lá em cima, disputando classificação para a Libertadores, porque o rival dele maior, o Internacional, está lá em cima também. Fique atentos. E o Grêmio precisa pontuar. Na minha opinião, ele é favorito nesse jogo. Eu vou de coluna 2 no jogo 5. Mas o Fortaleza todos sabemos que é uma equipe complicada de ser batida. Fiquem atentos. Jogo 6 é pelo Campeonato Italiano. Roma e Internacional. Roma em terceiro, Inter em segundo. Jogam no meio de semana, como já foi dito. Eu vou de empate e coluna 2 Internacional. Mas é clássico, fiquem atentos. Jogo 7, Elche da Espanha e Getafe. Não sei se a pronúncia é Elche mesmo, Elche. Alguém pode corrigir aí, por favor. É o 18º Elche contra o 16º Getafe. Eu sei que a briga para não cair. Fiquem atentos. As duas equipes, o que mais sabem fazer é perder ou empatar. Fiquei com o palpite de empate nesse jogo. Fiquem atentos. Jogo para triplo. Jogo 8, Flamengo e Ceará. Flamengo super favorito, mas o Ceará está em 10º lugar. É uma equipe equilibrada, pode aprontar para o Flamengo. Mas fiquem atentos nesse jogo. Flamengo favorito, coluna 1. Mas se você tiver aquela graninha, joga um duplo aí. Ou um triplo, hein? Fiquem atentos. Flamengo favorito, claro. Jogo 9 é pelo Campeonato Italiano, Juventus e Sassuolo. Quinto contra o sexto colocado. Meio de semana tem jogo. Juventus super favorita. Porém, essa equipe do Sassuolo, quem acompanha sabe que não é fácil. Ela levou uma goleada na última rodada, porém o Atalanta está bem forte nessa última temporada. Fiquem atentos nesse jogo. Juventus, é lógico, é a favoritaça, né, gente? Jogo 10 pelo espanhol também. Valladolid contra o Valência. 15º contra o 17º, ou seja, disputa para não ficar na zona de rebaixamento. As equipes também perdendo muito e empatando demais. Fiquei no empate com essas duas também. Jogo 10, coluna do meio. Jogo 11, Paysandu e Remo. É o clássico, o Remo ganhou esse ano, ou empatou ou ganhou. O Remo é favorito, porém, se a gente analisar direito a tabela, é um jogo que o Paysandu está jogando agora contra o Londrina, está nos últimos minutos do jogo, lá no Paraná, está 0-0 o jogo, ou seja, o Remo e o Paysandu têm 7 pontos e o Londrina tem 5. Um empate deixará os dois à frente do Londrina, entendeu? Na próxima rodada, se eles empatarem e o Londrina ganhar do próxima partida, eles continuarão na frente do Londrina por causa do número de vitória, que o Londrina está empatando agora com o Paysandu. Fiquem atentos, ok? Ou seja, o clássico normalmente acontece em empates. Fiquem atentos, principalmente se fechar esse resultado do definitivo do Londrina empatando com o Paysandu agora, ok? Jogo 12 pela Série A, Atlético Goianiense e Bahia. Uma incógnita, Mano Menezes acabou de ser demitido. Bahia com 5 derrotas consecutivas. O Atlético Goianiense não é de confiança, estou colocando seco nele, mas fica atentos com a tradição baiana, ok? Jogo muito complicado na minha opinião. Um dos mais difíceis de palpitar por causa do momento do Bahia. E do Atlético Goianiense está no céu e da terra, rodada a rodada diferente. Fiquem atentos. Jogo 13, pela Série C também, Londrina e Ipiranga, aquilo que eu falei para vocês. O Londrina terá um jogo-chave contra o Ipiranga, vencendo poderá classificar ou continuar em terceiro, porque, como eu falei, Paysandu e Remo empatando, continua à frente dele. Ok? Mas jogo que o Londrina é super favorito. Ok? Jogo 14, Vasco e Botafogo. Um clássico era para tudo para ser sensacional, mas o momento das duas equipes é horroroso. Z4 os dois,
Vasco acabou de trocar de treinador, o Botafogo não sabe quem que é o treinador, fica com interino o campeonato todo. Fiquem atentos com esse jogo. Eu fiquei palpitando no empate mesmo, porque é complicado essa partida. Tudo pode acontecer, jogo para triplo. Dei uma paradinha aqui que eu estava acompanhando o final do jogo entre Londrina e Paysandu, terminou 0-0. Continua aquilo que eu falei para vocês: Londrina em terceiro, Ipiranga em quarto e o Paysandu em segundo e Remo em primeiro. Se eles empatarem, eles vão para 8 pontos e o Londrina está com 5. Ele iguala vencendo o Ipiranga, porém eles vão ficar naquele vitórias e decidindo no saldo de gols, ok? Decidindo a colocação deles no saldo de gols, ok? Fiquem atentos nessa situação da Série C, ok? Fechando meus palpites do concurso 915 em 1 milhão. Durante a semana a gente vai conversando sobre jogo a jogo, deixe o seu palpite. Lembrando que isso aqui não é volante, é apenas palpite. O jogo, durante a semana, o palpite da gente muda e na sexta-feira que decide qual jogo irá fazer, ok? Tenha uma boa sorte. Deixe seu comentário abaixo. Boa sorte. Eu sou o Flávio Azevedo.